Olá, está começando mais um WTN Saúde. O tema hoje é infectologia. Eu sou o Dr. Luiz de Oliveira e trouxe hoje aqui o Dr. Eduardo Faria, que é infectologista. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Aqui. Eu convidei você essa semana porque 11 de abril é o dia da infectologia. Por quê? Essa data é uma homenagem ao aniversário do pesquisador Emílio Ribas, que assim como Oswaldo Cruz, é um dos pioneiros na pesquisa e na prevenção das doenças infecciosas dentro do cenário brasileiro. O que consiste a infectologia? O que você trata? A infectologia é uma especialidade extremamente ampla que ela busca o diagnóstico através da identificação de micro-organismos. O que são micro-organismos? São seres incompletos, geralmente estruturas unicelulares ou com poucos núcleos, com poucos materiais genéticos e são chamadas bactérias, vírus, São os fungos, agentes etiológicos, né? Os agentes etiológicos. Qualquer doença que tenha um agente etiológico, você trata. Quais são esses agentes principais? Praticamente todas as doenças infecciosas têm um tratamento específico ou um controle. Apenas duas doenças a gente ainda não conseguiu destruir esse agente etiológico em caráter definitivo. Uma delas é a AIDS, que no Brasil a gente chama de SIDA, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, e a raiva, que é uma doença praticamente erradicada do ser humano, restrita hoje a alguns animais. Quais são as principais doenças no Brasil e no mundo que abrangem a sua especialidade? Hoje o cenário da infectologia se concentra... Inicialmente a infectologia era concentrada nas doenças tropicais, tá? E a malária, a febre amarela, a tuberculose, a dengue, que teve grandes picos durante a história, desapareceu em algum momento e hoje volta pela emergência dos grandes grupos populacionais, são as doenças ícones da medicina tropical. E quanto às outras doenças, com a evolução da medicina, a tecnologia, o ambiente hospitalar, hoje a gente tem as bactérias super resistentes ou multiresistentes que estão presentes dentro dos nossos hospitais. Qual é o papel do infectologista nesse ambiente contaminado, vamos dizer assim? O infectologista ele entra no contexto do diagnóstico, né, e da prevenção de algumas doenças infecciosas. Então, a área de atuação pode ser na medicina tropical, na prevenção dessas grandes epidemias, como a tuberculose, a dengue, no desenvolvimento de medicamentos e pesquisas a respeito dessas doenças de caráter mais crônico, como é a AIDS. A dengue, entre outras viroses, são as doenças exantemáticas. O que significa isso? Doença exantemática é toda doença que se comporta com a apresentação de uma vermelhidão na pele. Essa vermelhidão tem várias subapresentações, que podem ser chamadas de petequias, vasculites, dermatites, enfim, dependendo das características, elas podem indicar um agente etiológico ou outro. Tá? E a dengue, na verdade, se insere dentro desse conjunto de doenças exantemáticas. Todo hospital tem um infectologista. Vocês determinam a gama de antibióticos que vão ser utilizadas. Como é que vocês fazem esse trabalho? Na verdade, a evolução das bactérias acontece a evolução das bactérias no sentido de criar resistência aos antibióticos é muito mais rápido do que o poder do homem desenvolver novos medicamentos. Então, na verdade, o que pressiona o aparecimento de bactérias multiresistentes é o uso exagerado de antibióticos. Indiscriminado, sem critério. Sem critério. Então, na verdade, o infectologista entra para tatear isso junto aos outros especialistas para que a gente possa conter o desenvolvimento dessas bactérias multiresistentes. Dentre as doenças mais importantes, temos a AIDS. O que você pode falar para nós? Bom, a AIDS, eu prefiro falar SIDA, né, que é a tradução para a nossa língua, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. É uma doença de transmissão já bem definida, a gente sabe que é através de determinadas secreções, como o sêmen contaminado, o sangue contaminado, que são os principais mecanismos de transmissão. É uma doença que tem um período de incubação em torno de 3 a 5 anos, isso dependendo do sistema imunológico de cada indivíduo. E após 5 anos, se o diagnóstico não for feito, se não houver características de risco, né, que possam determinar a presença do vírus HIV,
o paciente desenvolve sinais e sintomas característicos em que o médico, não necessariamente o especialista, pode desconfiar, e esse diagnóstico então é feito. E o tratamento inicial é dessa infecção oportunista, uma pneumonia grave, uma tuberculose disseminada, uma infecção fúngica no sistema nervoso, e após a estabilização desse quadro agudo, é iniciado um tratamento específico que é chamado o coquetel. Na verdade, o coquetel é um conjunto de 2 a 3 drogas, eventualmente, em caso de resistência, um número maior de drogas, com o objetivo de controlar a evolução da doença. Certo. E o futuro da AIDS, você acha que vai ter uma cura em breve? Se a gente olhar para trás, a gente vai observar que houve uma evolução muito grande no sentido de controle da doença. A AIDS hoje, a SIDA hoje, é uma doença muito similar ao diabetes, à hipertensão. É uma doença que não tem cura, mas tem um controle muito efetivo. Mas se a gente olhar para frente, o futuro ainda é nebuloso. Os últimos estudos, o índice de sucesso em relação à pesquisa ainda é limitado. O custo do desenvolvimento de vacina é muito elevado, que ainda torna a expectativa de cura um pouco limitada. Outras doenças importantes, como, por exemplo, a dengue? Bom, a dengue teve momentos de picos ao longo da história no nosso meio, e de 6, 7 anos para cá, né, a gente tem observado epidemias anuais, tá? Principalmente relacionadas aos meses de calor. Tá? O Rio de Janeiro é um estado onde se destaca não só pelo clima, mas pelo o grande aglomerado populacional e a presença do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti. A dengue, na maioria das vezes, é uma doença discreta, né? Porém pode evoluir com critérios de gravidade, inclusive a morte. Então, é importante que, na presença de determinados sintomas, como o exantema, que a gente explicou previamente, a febre, a dor retroauricular, a mialgia, ou seja, a dor muscular muito forte, associado, sobretudo, a essas manchas de pele, o paciente procure o especialista. E é bom a gente ter em mente que existem outras doenças exantemáticas, até mais graves do que a dengue, né? Não só a dengue hemorrágica, como o dengue clássico pode ser grave, mas essa época de surto de dengue, às vezes é menosprezado a situação com outras doenças. A gente tem uma doença muito mais grave, que é a meningite meningocócica, que pode confundir... Fazer diagnóstico diferencial, né? Com o diagnóstico de dengue e a não percepção do paciente, sobretudo de um médico, pode levar à morte do paciente por falta de tratamento. A meningite muitas vezes não dá tempo nem de diagnóstico, né? Evolui muito rápido. Isso, o período de progressão da doença é muito rápido, questão de horas, desenvolve uma vasculite, uma fragilidade de todos os vasos do organismo, e isso pode levar a um estado de choque irreversível. Você deve deixar bem claro que não deve deixar para o dia seguinte, né? Se você percebe qualquer tipo de exantema, leva logo ao médico. Isso. A suspeita de uma infecção oriunda da comunidade, com critérios de gravidade, um vômito intenso, uma vermelhidão intensa, uma cefaleia importante, uma progressão rápida de lesões na pele. Corre, né? O paciente deve buscar um atendimento, seja ele público ou privado, imediato. O Brasil é um país continental com uma diversidade grande. Quais são as outras doenças que acometem o nosso país pertinentes? Assim? O Brasil realmente tem uma área extremamente extensa e variedades étnicas, culturais e de apresentação de inúmeras doenças. Então, em termos quantitativos, hoje, além da síndrome do HIV, algumas doenças tropicais ainda, a malária, né, está presente na região amazônica em número e gravidade importante, assim como a tuberculose, que é uma doença que se prolifera com muita facilidade em aglomerados populacionais, é uma característica do nosso país pelas dificuldades financeiras, favelas, então é uma doença que... Falta de saneamento. Falta de saneamento, então qualquer paciente que tem sinais de consumo orgânico, crônico, deve procurar um atendimento médico para que algum diagnóstico possa ser estabelecido. Algumas doenças ainda que têm agente etiológico envolvido, como o HPV, que é o papiloma vírus humano, que também produzem o tumor, o câncer de pênis e o câncer de colo de útero. Vocês também tratam disso? Isso é uma busca incessante. A ciência tem
tentado provar ao longo dos anos essa correlação das viroses e o câncer. Na verdade, a gente não tem uma causa-efetividade muito bem definida, mas parece que o HPV, que é o vírus o papilomavírus, que classicamente causa uma verruga em regiões de contato sexual, seja essa região anal, região vaginal, região do pênis. E é bem claro, alguns estudos mostram uma correlação importante de que esse vírus é o fator principal, é uma doença venérea, inicialmente uma virose, que pode, em alguns casos, levar à progressão para um tumor. E, na verdade, é uma doença que ainda está se aprendendo muito a respeito dela. Tem alguns estudos que mostram que, inclusive, o preservativo tem limitações, que o vírus pode atravessar o preservativo. E a principal maneira de detecção são exames preventivos ginecológicos com frequência. Agora está entrando no mercado uma vacina, que parece ser uma vacina eficaz e que, inclusive, o governo já tem adotado, já está procurando meios de viabilizar isso para a população feminina sexualmente ativa, para que o impacto, não só em termos de frequência, como gravidade do HPV, seja minimizado. Qual é o conselho que você pode dar, então, para o nosso espectador a respeito de prevenção, que é a medicina mais barata, né? A prevenção da doença infecciosa é extremamente ampla, né? Então, na verdade, tem fatores que a gente pode pré-determinar, como as doenças sexualmente transmissíveis, não só a SIDA, a AIDS, o HPV, a sífilis, o herpes, a gonorreia, enfim, a uretrite inespecífica pela clamídia, que é um agente frequente. Então, essas são doenças que a gente efetivamente tem uma maneira de prevenir, que é o uso do preservativo, evitar promiscuidade, enfim, são conceitos básicos de vida que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Outras doenças infecciosas, essas doenças mais relacionadas a vetores, né? A vetores, nem sempre o indivíduo tem como se proteger. Enfim, o indivíduo que mora numa região endêmica na área amazônica, enfim, ele não tem efetivamente, não existe vacina efetiva para a malária. A doença de Chagas, que está relacionada a alguns aspectos epidemiológicos, do tipo de moradia, e, enfim, isso são situações em que acabar com o barbeiro, acabar com o mosquito da malária são coisas que a gente não vai acabar, só se acabar com a Amazônia. É preciso desenvolver, o índice de desenvolvimento humano, né, tem a ver com isso. O importante é desenvolver o conhecimento e acesso ao diagnóstico precoce, permitir com que essas regiões mais distantes do Brasil a gente tenha a condição de ter um acesso precoce ao tratamento para evitar um índice de gravidade e mortalidade elevado. Fantástico. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado, Toluí. Espero trazer você aqui em outras oportunidades. Ok. Obrigado pela produção. Obrigado a você mais uma vez. Bom, a gente fica por aqui com WTN Saúde. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Esqueça dos nossos links e dos nossos extras também.